Chegamos ao último tema presente no capítulo 15 sobre discernimento eclesial e questões abertas. E o tema de hoje é a inteligência artificial. A Igreja Católica está atenta a esta temática, que aparece em duas mensagens do Papa Francisco somente neste ano de 2024. A mensagem para o Dia Mundial da Paz, que foi celebrada em 1º de janeiro, e a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em 12 de maio. E quem conversa com a gente hoje sobre este tema é o professor Moisés Sbardelotto, doutor em Ciências da Comunicação e professor da PUC Minas, escritor, autor de livros, de artigos e um pesquisador da área da comunicação e religião. Professor Moisés, uma alegria recebê-lo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos Túlio. A alegria é minha. Minha saudação também a quem está nos acompanhando. Isso, um tema que é bastante novo, podemos assim, ou pelo menos está bastante em alta, né, hoje na sociedade e também na igreja. Para ajudar quem está nos acompanhando, né, para a gente iniciar essa conversa, o que é esse negócio de inteligência artificial, né, e quais que são os principais avanços, especialmente agora nesses últimos anos? Então, é difícil te dar uma definição única, né? O que a gente tem é um longo caminho de investigação, pesquisa, já desde os anos 50, que foi mais ou menos quando começou nos Estados Unidos. E a ideia básica é essa, tentar desenvolver máquinas inteligentes. E aí depois, claro, se percebeu que não necessariamente essas máquinas são inteligentes como os humanos, então se pensou que elas simulam a inteligência humana. Mas aí também se percebeu que não é necessariamente uma simulação da inteligência humana, porque os sistemas digitais, eles organizam as informações muitas vezes de outras formas. Então, hoje, a definição mais ou menos consensual é que são máquinas que realizam atividades que, em geral, necessitariam inteligência humana, né? Elas se parecem, mas não são necessariamente inteligência humana. E a gente viu os últimos avanços principais do ponto de vista de máquinas que dialogam conosco. Já existiam alguns por voz, e agora a gente tem esses mais recentes que produzem textos, respostas organizadas, parecem pessoas nos respondendo, dialogam conosco. Então, são avanços muito rápidos, muito intensos, que a gente teve agora, né, menos de uma década para cá, envolvendo praticamente tudo aquilo que a gente faz. Uhum. E me parece também que para a gente pensar sobre essa questão da inteligência artificial, exigem diversos atores e diversas áreas do saber, né? Porque envolve tanto questões de engenharia, que nós estamos dialogando, são dois comunicadores dialogando, porque a comunicação também é bastante implicada, mas é um processo também complexo e abrangente, né? Não, com certeza. Hoje a inteligência artificial ela pode ser aplicada e está sendo aplicada no campo da saúde, no campo do próprio direito, para análise de processos e tomada de decisões, no campo da educação, a gente está vendo que isso acontece, no campo do entretenimento, as plataformas que nós usamos, no transporte, com os carros autônomos e até do ponto de vista bélico, das guerras, né? Armas autônomas. Então, é um campo do conhecimento que, como você disse, envolve muitas áreas e ganhou, nesses últimos anos, um desenvolvimento muito grande e, por isso, também a preocupação não só da igreja, mas da sociedade como um todo, né? Uhum. No nosso caso aqui, pensando na perspectiva eclesial, sinodal, aquilo que aponta, né, um dos 4 temas que aparece nesse capítulo sobre questões abertas, o nosso objetivo é ajudar quem está nos acompanhando a pensar também nessa interface da igreja e religião, da igreja e comunicação, né, comunicação e religião. A Igreja Católica possui uma longa tradição de reflexão sobre o papel da tecnologia na sociedade, especialmente nesse momento agora, nessa questão da inteligência artificial. Como é que a Igreja se posiciona sobre o desenvolvimento da IA? Então, especificamente sobre a IA, a preocupação da Igreja é com aquilo que nos caracteriza como seres humanos, né? Eu acho que a Igreja faz uma distinção entre máquinas que são coisas, são algo, e pessoas humanas que são alguém. Tem vida, tem coração, tem sentimento. Por isso que o Papa Francisco também, na mensagem desse ano, para o Dia Mundial das Comunicações, pelo menos, ao falar da inteligência artificial, ele resgata a ideia da sabedoria do coração. Quer dizer, o que nos caracteriza como humanos quando nós temos essas máquinas que são capazes de realizar ações e atividades semelhantes às nossas, mas que não são necessariamente pessoas. Então, a preocupação da igreja é essa, resguardar a dignidade da pessoa humana, que é um elemento básico do ensino social da igreja,
também resguardar o bem comum da sociedade. Então, quando nós temos máquinas que tomam decisões, por exemplo, no campo do direito, que fazem ações do ponto de vista no campo da saúde, afetam práticas no campo da educação. Então, que tipo de sociedade nós estamos formando? Então, essa preocupação com o bem comum. E o Papa Francisco ressalta muito fortemente um outro elemento que é chave no ensino social da Igreja, que é a ideia da casa comum. Então, também os impactos ecológicos que essas tecnologias trazem. Porque, embora a gente fale de nuvem, ainda se costume falar de virtual, essas tecnologias não caem do céu. Elas demandam minerais, minérios, elas demandam força de trabalho para construir esse maquinário. Então, tem inúmeras questões em jogo nesse desenvolvimento extremamente rápido e intenso que a inteligência artificial ganhou nesses últimos anos, tanto do ponto de vista humano, das pessoas que constroem essas tecnologias, quanto do ponto de vista ecológico, do impacto que isso tem também na casa comum, no planeta, né? Me chama a atenção que aqui no texto, né, do relatório de síntese, a inteligência artificial aparece como uma questão aberta, assim como a questão de diversidade sexual e identidade de gênero, o fim da vida, situações matrimoniais difíceis, né, e essa. No âmbito da Igreja Católica, da pastoral, para a gente ser uma igreja sinodal em missão, de que maneira que a inteligência artificial pode ser utilizada para promover o bem e a evangelização? Eu acho que tem inúmeras formas, né? Eu acho que, a começar, por exemplo, com toda essa facilidade que nós temos hoje de questionar a inteligência artificial e ela nos ajudar na formulação do pensamento. Começa por aí, quer dizer, é uma tecnologia que pode nos ajudar, oferece respostas, ela tem acesso a bancos de dados, informações que nós, seres humanos, demoraríamos muito para conseguir trabalhar com essa quantidade gigantesca de dados. Então, quer dizer, ela pode nos ajudar a sermos mais criativos, a termos ideias novas também, nos desafiando, às vezes, com temas que nós não pensamos. Ela pode ajudar, do ponto de vista até demográfico, quer dizer, como que a igreja pode conhecer os seus públicos, regiões específicas dentro de uma diocese, dentro de uma paróquia, dentro de um país, né? Então, todo esse trabalho feito sobre dados, isso é muito interessante para pensar do ponto de vista administrativo, de pastoral mesmo, regiões talvez que estão sendo menos atendidas, mais atendidas, pessoas, grupos, enfim, e até do ponto de vista da pesquisa teológica, né? Então, também a inteligência artificial podendo nos ajudar nesse sentido de abrir horizontes aí do ponto de vista da pesquisa, nos auxiliando também nesse trabalho investigativo. E é interessante trazer essa questão da pesquisa teológica, porque um dos grandes nomes, já desde o início, que ajudou nesse desenvolvimento, foi um padre, um jesuíta italiano, Roberto Busa, que lá nos anos 40, querendo estudar a obra de São Tomás de Aquino, recorreu à própria IBM para desenvolver, né, algum tipo de máquina, software, inteligência artificial, digamos assim, que ajudasse ele nesse estudo. A IBM é a empresa de tecnologias, Isso, né? A empresa de tecnologia dos Estados Unidos. Então, ele é considerado hoje um dos inventores do hipertexto. Isso que nós chamamos de hipertexto, os links que nós clicamos na internet. Então, de certa forma, as inteligências artificiais de hoje que trabalham com textos devem também ao padre Busa pelo seu interesse, né, de estudar a obra de São Tomás de Aquino, recorrendo também a máquinas que podem nos ajudar nesse desenvolvimento dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Então, a igreja acompanha, de certa forma, isso desde as origens. Sim, olha aí, uma coisa que eu aprendi hoje, né? Mais um padre presente nesse processo. Se a gente volta um pouquinho antes, a gente vai encontrar também o padre Landel de Moura, inventor do rádio, embora oficialmente seja um italiano, o senhor Marconi, que tenha recebido o título, né? Mas também a igreja sempre atenta a estas questões de comunicação, né, que comunica desde o início, desde as suas origens, a igreja comunica, e aqui também a gente observa hoje, né, diante desse processo de avanço técnico, de avanço tecnológico, né, também agora diante da inteligência artificial. Você falou que a inteligência artificial pode nos ajudar a ser mais criativos. Ela também pode, ou pelo menos poderia, nos ajudar a ser mais humanos? Essa é uma excelente pergunta. Eu acredito que tudo passa, né, me inspirando aqui, tomando a sabedoria do Papa Francisco como inspiração, passa pelo coração, né? Eu acho que a gente não tem como pensar a nossa relação com a tecnologia desconectada da nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela pode ser ambivalente, ela pode desejar o bem e pode desejar o mal. Então, também o desenvolvimento
a elaboração e o uso das tecnologias passam por esse discernimento e essa capacidade de escolha que é humana. Então, uma tecnologia ela pode ser pensada desde a sua elaboração até o seu uso para o mal. Está aí todo esse desenvolvimento das armas autônomas, soldados autônomos, robotizados. Mas também, se desde a sua elaboração, passando pelo seu desenvolvimento até o uso, a tecnologia ela é pensada a partir do bem, da bondade, com certeza ela pode nos ajudar também a sermos mais humanos. Mas passa, de novo, por uma decisão humana. A gente não pode jogar sobre as máquinas algo que é responsabilidade nossa. Podemos nos tornar mais humanos desde que nós saibamos utilizá-las e as coloquemos a serviço do bem comum. Isso abre uma chave para uma dimensão ética da inteligência artificial e de qualquer coisa, né? Quais que são os principais desafios éticos que a inteligência artificial apresenta para a sociedade e apresenta para a igreja? Eu acho que aqui a gente pode repassar de novo esses 3 pilares que eu dizia do ensino social da igreja, né? Então, se a gente pensa do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, a gente pode perceber que a IA coloca em risco, por exemplo, questões como a segurança dos nossos dados, a privacidade dos nossos dados. A gente sabe como isso vinha sendo utilizado de uma forma bastante irresponsável até. Então, agora também o campo legislativo vem avançando para resguardar essa nossa privacidade e o direito sobre os nossos próprios dados. Pensando do ponto de vista do bem comum, também a gente pode levantar uma série de questões como a desinformação, aquilo que se chama de viés algorítmico, que pode ser um racismo que esteja presente nos próprios sistemas. Então, as buscas que a gente faz sempre nos retornam respostas que envolvam, né, a cultura ocidental, pessoas brancas, então um certo racismo que já está presente, ou então algum outro tipo de discriminação que esses sistemas também colocam em prática. De novo, do ponto de vista dos nossos dados, a questão da própria soberania. Em geral, essas plataformas, elas são todas, têm suas sedes principalmente ou nos Estados Unidos ou então na China. Então, são os dados de pessoas do mundo inteiro que esses países têm a propriedade, podem fazer o que bem entender. Então, tem uma questão do bem comum em jogo aí, né? Para onde estão indo esses nossos dados? O que estão fazendo com esses nossos dados? E do ponto de vista da casa comum, como eu dizia, também os impactos ecológicos, ambientais. Então, essa busca desenfreada por minérios, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, sabemos como isso afeta e vem afetando também o ecossistema da região, o emprego, muitas vezes até de mão de obra escrava para fazer esse tipo de trabalho, porque as máquinas elas são feitas também com esse tipo de elementos, né? Então, enfim, em toda a escala de produção, a gente vai percebendo uma série de desafios éticos, né, que a tecnologia nos levanta. Quando você coloca essa questão de dados, me veio aqui o insight que exatamente quando a gente vai preencher algum formulário, quando vai criar conta em alguma plataforma online, tem aqueles termos, geralmente extensos, que a gente dificilmente lê e que clica, que lê e concorda com tudo, né? E às vezes tem coisa ali naquele meio que a gente não lê e que pode, inclusive, atentar contra a nossa segurança e nos colocar em riscos também, né? Com certeza. Eu acho que é uma questão de conscientização, tanto de cada um de nós como pessoas, mas também da sociedade. Por isso que eu acho que aqui, voltando para a questão eclesial, é um desafio da igreja que, como já dizia São João 23, é mãe e mestra, que a igreja também pense estratégias pedagógicas, que ela possa ser também um sujeito, digamos assim, dentro desse debate e que possa expressar suas opiniões, defender também essas causas, esses valores, porque hoje nós estamos, digamos assim, no olho do furacão, não tem nada definido, não sabemos o que vai ser o futuro, mas o futuro que nós vamos ter está sendo construído agora. Então, não podemos deixar isso só nas mãos das grandes empresas, porque a gente sabe quais são os interesses delas, não podemos deixar isso só nas mãos dos governos e dos políticos, porque eles também têm os seus interesses específicos. Acho que aqui nós, como igreja, cada pessoa cristã e cristão, pode participar também desse trabalho conjunto de pensar que inteligência artificial, afinal, nós queremos e qual nós não queremos, que talvez já esteja sendo desenvolvida. Então, tem um papel pedagógico, formativo, educacional, que a igreja tem um grande papel aí a desempenhar, né? A igreja também que dialoga com as diversas realidades, com os diversos públicos e que a sua mensagem também abrange, tem áreas, né,
academias, grupos dentro da igreja também que olham para essas realidades, né? Que mensagem que a igreja poderia passar, transmitir a esses desenvolvedores, pesquisadores, sobre esse uso responsável da inteligência artificial e de que maneira também que a igreja pode se fazer mais presente junto a esse público? Eu acho que, na realidade, ela já vem se fazendo muito presente, especialmente com o Papa Francisco. Nós tivemos, por exemplo, lá pelos anos 2020, 2021, 2 grandes eventos da Pontifícia Academia para a Vida, que é esse órgão do Vaticano que trabalha sobre as questões da vida. E eles realizaram 2 plenárias, um ano sobre a questão da roboética, a ética do ponto de vista da robótica, e no outro ano foi justamente o tema dos algoritmos. E aí o conceito principal foi a algorética, a ética desses algoritmos, dos algoritmos que alimentam, né, digamos assim, as inteligências artificiais. E nos 2 casos, nos 2 eventos, o Papa Francisco enviou um discurso, participou também das assembleias, dos debates, e eu acho que a questão é essa, justamente, como pensar o papel do humano e que o humano vai ser fruto dessas máquinas. Porque uma coisa é a inteligência artificial desses sistemas mais simples. Outra coisa é quando essa inteligência artificial começa a ser aplicada a robôs, a máquinas que fazem coisas que talvez o ser humano não tenha força, não tenha capacidade de fazer. Então, máquinas que tenham a força e a capacidade de fazer coisas que o ser humano não faz, e máquinas que, digamos assim, fazem coisas que parecem inteligentes, abrem aí um universo gigantesco do ponto de vista ético, né? Então, por isso também, logo em seguida, o Vaticano, aí sim a Santa Sé como um todo, assinou aquilo que se chama de Apelo de Roma por uma ética na inteligência artificial. E esse documento, então, foi assinado pela Santa Sé, pelo governo italiano, pela FAO, da ONU, e pela IBM e pela Microsoft. Então, envolvendo, né, a igreja, governos, empresas, organizações sociais, e depois, 2 anos depois, esse mesmo documento foi assinado também por representantes do judaísmo e do islamismo. Então, é uma forma da igreja, como instituição, se colocar mesmo no debate, defendendo essa ideia de que é preciso ter uma ética, não só do ponto de vista do uso, mas também já desde o desenvolvimento dessas máquinas, enfim, desses sistemas, né? Então, acho que a igreja vem caminhando muito de perto, o Papa Francisco vem se preocupando com isso, como você mencionou, já 2 novas mensagens sobre esse tema, né, os teólogos, enfim, os pesquisadores também debruçados aí sobre essa questão. E me parece muito importante essa observação que você faz, da igreja acompanhar desde o processo de criação, porque por mais que nós nos formemos enquanto sujeitos com consciência crítica também para uma utilização, mas se ele não foi produzido, projetado, se ele não teve a finalidade do bem comum, depois talvez os nossos esforços sejam em vão, né? E eu acho que é muito importante. Aqui, de novo, eu acho que a igreja tem um papel ao ser também uma instituição que tem escolas, tem colégios, tem universidades, tem centros de pesquisa. Meios de comunicação. Meios de comunicação. Então, é fundamental que já aí esteja presente essa ética no uso, não só no uso, né, dessas máquinas, mas também pensando na formação dos futuros desenvolvedores, dos futuros pesquisadores, que esses debates estejam presentes, para que pelo menos nós nos perguntemos, nos questionemos, para evitar aquilo que também o Papa Francisco critica com muita força, que é a ideia de um paradigma tecnocrático, quando a tecnologia se torna um verdadeiro ídolo, um Deus que nos manda e a gente segue tudo que ela faz. Então, o desenvolvimento tecnológico não pode ser a busca de tecnologia pela mera busca de tecnologia. Tem que ter questões mais de fundo. Por quê? Para quê? Né? Para quem? Ou seja, essas inteligências vão servir a quem? Né? Então, são questões fundamentais que passam pela ética e essa ética pode, sem dúvida, se inspirar também nos valores cristãos, no Evangelho, e é por isso que a igreja também vem apontando aí para esses debates. Né? Para a gente encerrar, só ajudar quem está em casa também, que nós falamos aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes de algoritmo, de era algorítmica. Talvez nem todo mundo sabe. O que é esse negócio de algoritmo? Talvez já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, algoritmo a gente pode sintetizar que é, digamos assim,
a receita que faz a máquina funcionar, é a formulazinha que faz a máquina funcionar, né? Então, os sistemas que nós usamos digitais, o computador, né? Nós temos esses algoritmos que são essas formulazinhas, essas receitinhas que ensinam a máquina a fazer o que elas fazem. Então, por isso que é muito importante pensar uma ética desse algoritmo, porque é o algoritmo, digamos assim, que vai fazer a máquina fazer o que ela consegue fazer. Então, isso tem que ter, né, os valores, os princípios têm que estar desde o algoritmo, que é, né, digamos assim, essa força que faz a maquininha funcionar, até o uso, enfim, todos os outros âmbitos aí da inteligência artificial. Tá aí, para ajudar você também, que está aí imerso na tecnologia, que às vezes não esteja diretamente utilizando ou presente em uma plataforma, mas que também é afetado por todos esses processos, né, que a gente está acompanhando. E a igreja que, mais uma vez, mostra o seu olhar, a sua atenção. E agora, no documento sinodal, o relatório de síntese, aparece aí, precisamos de olhar, discernir sobre a inteligência artificial. E sobre isso, nós conversamos com o professor Moisés Esbardelotto, doutor em Ciências da Comunicação, professor da PUC Minas, a quem eu agradeço a disponibilidade e essa conversa tão agradável. Eu que agradeço, Marcos Túlio, foi um prazer e até uma próxima. Se Deus quiser. E você que está em casa, na próxima semana tem mais programa Igreja Sinodal. Nós vamos dar continuidade ao aprofundamento do nosso relatório de síntese. Próximo capítulo, por uma igreja que escuta e que acompanha. Vai ser muito especial. Eu espero você. Até lá.